Na madrugada de 31 de outubro de 2002, o Brasil testemunhou um dos crimes mais chocantes de sua história. Suzanne von Richthofen, uma jovem de classe alta, participou de um plano macabro que levou à morte brutal de seus próprios pais. A execução do crime foi calculada nos mínimos detalhes, com a ajuda do namorado, Daniel Cravinhos, e do cunhado, Christian Cravinhos. O motivo? Uma combinação perigosa de ganância, paixão e desejo de liberdade. Essa história de traição e brutalidade abalou o país e segue sendo debatida até hoje, não apenas pela frieza do ato, mas pela mente manipuladora por trás dele. Este é o caso Richthofen, o pacto macabro que destruiu uma família e marcou o Brasil. Bem-vindos ao canal Dissecando Evidências. Se você gosta de true crimes e investigações criminais e quer entender a fundo os casos que marcaram a história, inscreva-se no canal e ative o sininho. Vamos juntos explorar cada detalhe deste crime chocante. E se quiser que algum caso famoso apareça aqui na sua tela, deixe o seu pedido aqui embaixo nos comentários. Pode ser que seu desejo seja atendido. E agora sim, vamos começar? Parte 1. A história e o contexto do crime. Suzanne von Richthofen era uma jovem de 19 anos, estudante de Direito, filha de Manfred e Marisia von Richthofen. Os pais eram profissionais bem-sucedidos, Manfred, engenheiro, e Marisia, psiquiatra. A família vivia em uma luxuosa casa na zona sul de São Paulo e, para todos os olhos externos, levava uma vida perfeita. Porém, nos bastidores, Suzanne escondia um lado sombrio que culminaria em um crime brutal. O envolvimento de Suzanne com Daniel Cravinhos foi o estopim de uma série de eventos que culminaram no assassinato de seus pais. Daniel, um jovem de classe média baixa, não era aceito por Manfred e Marisia, que viam nele uma má influência. A relação, que deveria ser um romance juvenil, transformou-se em uma união fatal quando Suzanne decidiu que os pais eram obstáculos que precisavam ser eliminados. Parte 2. A dinâmica familiar. A família von Richthofen era o retrato típico de uma família tradicional de ascendência alemã, com uma estrutura rígida e um foco intenso em disciplina e sucesso acadêmico. Manfred era um homem reservado, pouco afetuoso, que acreditava em educação rigorosa. Marisia, por sua vez, era mais emocional, mas seguia a mesma linha disciplinar do marido. Essa relação fria e distante moldou Suzanne em uma jovem que, apesar de obediente na aparência, guardava rancores profundos. Essa ausência de afeto direto não justifica o crime, mas ajuda a compreender a dinâmica emocional que pode ter contribuído para os eventos que se seguiram. Suzanne não via os pais como figuras de apoio ou carinho, mas como obstáculos em sua vida pessoal e amorosa. Essa desconexão emocional criou o terreno fértil para que a jovem desenvolvesse um plano tão cruel. Parte 3. A motivação. O relacionamento de Suzanne com Daniel era um ponto de constante conflito na casa dos Richthofen. Os pais da jovem não apenas desaprovavam o namoro, mas chegaram a proibir o casal de se encontrar. Para Manfred e Marisia, Daniel representava tudo o que eles não queriam para a filha. Um jovem sem grandes perspectivas, envolvido com drogas e de uma classe social muito diferente. Para Suzanne, no entanto, a proibição foi vista como um ataque direto à sua liberdade. Incentivada por Daniel, a jovem passou a enxergar os pais como inimigos que precisavam ser removidos de sua vida.
com a promessa de uma herança milionária e uma vida sem restrições, o casal encontrou em Christian Cravinhos, irmão de Daniel, o cúmplice perfeito para executar o crime. Parte 4. O planejamento e a execução. O plano começou a ser elaborado semanas antes do crime. Suzane sabia dos hábitos dos pais e usou essa informação para arquitetar o momento perfeito. Na noite de 31 de outubro de 2002, Suzane incentivou os pais a irem dormir mais cedo, garantindo que tudo estivesse calmo. Daniel e Christian esperaram do lado de fora da casa, armados com barras de ferro. Por volta da meia-noite, os irmãos Cravinhos entraram na residência com a ajuda de Suzane, que desligou o alarme. Manfred e Marísia foram atacados enquanto dormiam, sem qualquer chance de defesa. Após o assassinato, o trio revirou o quarto e espalhou objetos pela casa, tentando simular um latrocínio. Apesar do cuidado com os detalhes, erros cruciais seriam a ruína do plano. Parte 5. A encenação. Logo após o crime, Suzane e Daniel colocaram em prática o teatro planejado. O casal foi até um motel para criar um álibi e horas depois retornaram à casa, onde fingiram encontrar a cena do crime. Ligaram para a polícia e demonstraram uma preocupação superficial, alegando que os pais haviam sido mortos durante um assalto. No entanto, a frieza de Suzane e a inconsistência das evidências na cena do crime chamaram a atenção dos investigadores. Não havia sinais de arrombamento e objetos de valor, como joias e dinheiro, permaneceram intactos. O comportamento do casal também foi notado. Ao invés de demonstrar luto ou choque, Suzane e Daniel agiam de forma descontraída, reforçando as suspeitas. No dia do enterro de Manfred e Marísia von Richthofen, Suzane, Daniel e Christian participaram da cerimônia com uma postura que parecia ser de luto, mas que logo se revelou como uma encenação cuidadosamente planejada. Testemunhas relataram que a expressão de tristeza de Suzane parecia forçada e, em alguns momentos, desconexa da gravidade da situação. Daniel e Christian também adotaram um comportamento contido, mantendo-se próximos de Suzane e tentando transmitir apoio à suposta filha devastada. Esse falso luto se tornaria uma das provas emblemáticas do caráter dissimulado dos envolvidos no crime. Parte 6. A investigação e a confissão. A polícia iniciou as investigações, analisando cada detalhe da cena do crime. Contradições nos depoimentos de Suzane e dos irmãos Cravinhos começaram a surgir rapidamente. Pequenos elementos, como a posição de objetos na casa, não coincidiam com a narrativa apresentada. Uma das provas mais simbólicas foi uma jarra de água deslocada, que indicava a tentativa de encobrir um ato violento. Christian Cravinhos comprou uma motocicleta à vista, utilizando dólares, o que chamou a atenção dos policiais. Ele foi o primeiro a ceder à pressão dos interrogatórios. Em depoimento, confessou sua participação no crime e revelou o envolvimento de Suzane como a mente por trás de tudo. A partir daí, o caso tomou novos rumos e a opinião pública se voltou contra a jovem, que até então era vista como vítima de um suposto assalto. Parte 7. O conflito de versões. Com a confissão de Christian, o grupo começou a entrar em conflito. Suzane passou a acusar Daniel e Christian de terem arquitetado o crime, enquanto os irmãos Cravinhos alegavam que tudo havia sido planejado por Suzane. Esse jogo de versões divergentes foi uma estratégia clara de defesa, mas também deixou evidente a falta de lealdade entre os envolvidos. A disputa por narrativas se estendeu até o julgamento, onde Suzane se apresentou como uma jovem manipulada por Daniel.
A defesa dos irmãos Cravinhos, por outro lado, reforçou que Suzane foi a principal responsável, movida por ganância e desprezo pelos pais. Esse embate dividiu opiniões e foi amplamente explorado pela mídia. Parte 8. O julgamento e a condenação. Em 2006, Suzane von Richthofen, Daniel Cravinhos e Christian Cravinhos foram levados a julgamento. A promotoria apresentou evidências contundentes de que o crime havia sido premeditado e executado com extrema crueldade. O tribunal condenou Suzane a 39 anos e 6 meses de prisão, Daniel a 39 anos e Christian a 38 anos. O julgamento teve ampla cobertura midiática, transformando os réus em figuras conhecidas em todo o país. Suzane, em especial, tornou-se símbolo de manipulação e frieza, atraindo tanto o ódio público quanto a curiosidade sobre seu perfil psicológico. No julgamento, as defesas de Suzane von Richthofen e dos irmãos Daniel e Christian Cravinhos travaram um embate com foco nas acusações mútuas. Pelo lado de Suzane, sua defesa insistia na tese de que a jovem fora vítima da ganância e corrupção moral por parte dos Cravinhos, que tinham como objetivo final se apoderar da herança de Manfred e Marísia, estimada em mais de 10 milhões de reais à época. Já os advogados de Daniel e Christian afirmavam para os jurados que os dois foram seduzidos e manipulados psicologicamente por Suzane, que já possuía uma mente perversa e apenas usou os dois como meio para o objetivo final, que era sua liberdade da opressão dos pais e desfrutar da herança milionária. Ouça agora alguns trechos da troca de acusações entre Suzane e os irmãos Cravinhos nos depoimentos do julgamento. Eu ia escondido para casa dele com ele. E lá, ele começou a me oferecer várias drogas. E ele falava, vai, cheira, não seja careta, vai. Pode confiar, você não vê? Eu faço e é legal, faz também. Ela já fumava maconha e cigarro antes de me conhecer. Eu comecei a fumar maconha e cigarro depois que eu conheci. O problema que eu tive com a Suzane começou a vir desde um ano de namoro. Ela disse pra mim que ia matar os pais. Pra ela a vida já estava perdida. Eles foram tirar mangueira do freio do carro. Eles foram botar fogo no sítio que eles dentro. Ele tentava de todas as formas destruir aquela imagem linda que eu tinha do meu pai, do paizão, do amigo. Ele queria me deixar mais tranquila. Ele viu que eu comecei a ficar nervosa. Ele falou, calma, calma, calma. E fumamos maconha, ele me deu mais maconha. Fomos na casa do Christian, passou de tarde ainda. Ele me deu, lá fumamos de novo maconha. Meu irmão entrou no quarto, eu entrei atrás. Eu olhei pro meu irmão, eu comecei a chorar, eu olhei pra ele e gesticulei mais uma vez na minha cabeça. Ele, bravo, deu a primeira. Eu já não, sem saber o que fazer, também fiz. E ela virou pra mim, calma, Cris, fica tranquilo. Você não me tirou nada. Você me deu uma vida nova. Atenção! O capítulo a seguir contém imagens da reconstituição do crime e podem ser perturbadoras para pessoas sensíveis. Caso deseje pular esta parte, acelere o vídeo até a marcação de tempo que está aparecendo aí na tela para você. Parte 9. Análise forense do perfil psicológico. Especialistas em psicologia criminal descreveram Suzane como uma pessoa manipuladora com traços claros de psicopatia. Ela era capaz de demonstrar emoções falsas para obter o que queria, mas não tinha remorso genuíno pelas ações cometidas. Daniel e Christian, por outro lado, foram considerados cúmplices mais impulsivos, motivados pelo dinheiro e pela influência de Suzane. O caso Richthofen continua sendo estudado como exemplo de comportamento psicopático e dinâmicas familiares disfuncionais.
A frieza e a calculista natureza de Suzane são frequentemente citadas em debates sobre criminalidade e personalidade antissocial. Outro ponto que evidenciou o perfil de psicopatia de Suzane foi o fato de que, 3 dias após o assassinato, ela deu uma festa junto com os irmãos Cravinhos na mansão dos Richthofen para comemorar seu aniversário. O resultado do teste de Rorschach, aplicado a Suzane von Richthofen, revelou traços significativos de sua personalidade. Os resultados indicaram que ela apresenta características egocêntricas e narcisistas, além de ser influenciável para condutas violentas. Conclusão, repercussão e impacto social. O caso Richthofen não apenas marcou a história do crime no Brasil, mas também levantou discussões sobre ética, justiça e os limites da ambição humana. Até hoje, o crime é revisitado em documentários, livros e debates acadêmicos, servindo como alerta sobre as complexidades das relações familiares e o potencial destrutivo da manipulação emocional. Se você quer mais conteúdos como este, não deixe de maratonar nossos vídeos. Inscreva-se no Dissecando Evidências e ative o sininho para não perder nenhum detalhe do universo do True Crime. Nos vemos no próximo caso. Mas antes, dá uma olhadinha no recadinho a seguir que pode mudar a sua realidade financeira. Pessoal, se você tiver interesse em trabalhar a partir de casa pelo celular ou pelo computador, sabia que pela internet existem várias formas de ganhar dinheiro de forma honesta? Então, se você quiser conseguir uma renda extra trabalhando de casa, vou deixar o link na descrição do vídeo de um treinamento onde você vai aprender a ganhar dinheiro em casa, por um valor bem menor que o de 2 pizzas. Clica lá.